nativos digitais, que já nasceram nesse mundo de internet, nesse mundo conectado, nesse excesso de informação. Então, com muito carinho, com muita honra, né, pelo tempo, pela qualidade do que vocês vão assistir aqui hoje, né? Lembro a vocês, mensalmente aqui no canal da Consultoria.c, nós vamos trazer convidados, vamos dar uma palestra, um conteúdo que vai afetar, olha, o seu coração. E por consequência, né, todas as vezes eu falo que a grande magia de trabalhar com crianças, né, na educação das crianças, também é trabalhar a nossa educação, também é trabalhar os nossos valores e trabalhar as nossas limitações. Então, hoje o tema é Educando com Amor. Olha que coisa maravilhosa. E Cris, deixa eu te colocar aqui junto conosco. Eu vou dar uma salva de palmas para você, minha querida. Obrigada, muito obrigada. Ah, Muita alegria de estar aqui. que gostoso. Aceitou meu convite, o meu desafio, Cris, e eu tenho certeza que as tuas palavras vão aquecer, vão ecoar aí ao coração de muitas e muitas mães. Seja bem-vinda e sinta-se acolhida, Cris, e se apresente para a nossa audiência. Muito obrigada, Fábio. Estou muito feliz de estar aqui com o Fábio, com vocês. É uma alegria gigantesca, porque eu amo falar sobre educação. Eu estou em um trajeto de mais de 30 anos dentro de escola, e agora tem um ano e pouquinho também eu estou como educadora parental, ajudando mães, ajudando pais a terem uma educação que tenha mais fluxo e equilíbrio, né? Buscando vínculo, porque realmente educar nos dias atuais eu sei que não é fácil, né? Eu sou mãe de um adolescente e estou numa fase nova, também com muito amor, que a gente possa realmente fluir da melhor forma, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Ah, bacana. E tem muito desafio, muitos desafios que os nossos pais não viviam, né? Acho que são muito característicos desse tempo, dessa conectividade. E, né, já começo aqui pedindo para você assim, como é esse panorama, né? 2025, os jovens querendo não passar por tantos desafios como nós passamos, querendo privacidade e ao mesmo tempo a gente também tem que saber o que está acontecendo ali nos bastidores. Acho que são tantos conflitos e tantas características, né, Cris? Gostaria de que você fizesse assim um panorama do que você tem percebido aí na tua jornada. Bom, na minha jornada eu tenho um caminho um pouco diferente, né? Por conta até da minha profissão, eu fiz um caminho de buscar pedagogias alternativas no caminho, né? E meu filho, ele vem sendo educado dentro da perspectiva da pedagogia Waldorf, então a tecnologia ela fica de um lado um pouquinho mais distante, vamos dizer assim, né? E, e mesmo assim a gente vem buscando esse equilíbrio, porque eu sempre acho que o caminho do meio é o melhor caminho, não dá para ser radical, né? E aí eu tenho esse lugar de mãe e tenho o meu lugar de educadora parental, de consultora pedagógica e de ver várias realidades, né? Até que o professor também sente na outra ponta, em relação a tudo isso que a gente faz nas nossas casas. E com o meu filho, eu vivo um lugar assim, meu filho ainda não tem um celular, as pessoas ficam não acreditam nisso, ele tem 14 anos, e a gente tinha combinado que ele ia receber possivelmente receberia um celular quando ele fizesse 14. Uau! Eu tive que voltar aqui para fazer um uau. Meu filho, aos 14 anos, você conseguiu segurar o celular, nem um pouquinho. É. E aí, por várias coisas que aconteceram ano passado, eu, né, na escola dele, enfim, no mundo de uma forma total, eu falei, eu ainda não estou pronta, mesmo lidando com todas as coisas que nós temos apoios, né, de vários aplicativos, e aí então ele vai ganhar esse celular até outubro. Então a gente está nessa conversa e nós estamos indo. E ele tem um tablet que a gente deu para ele no ano passado. E quando eu dei o tablet para ele, eu não imaginava o que, que eu estava entrando nesse lugar da tecnologia, sabe? Porque para mim era assim: eu estava trabalhando, ele queria fazer um jogo, né, de futebol que ele jogava. E falei, tá, tudo bem. Mas aí começaram a vir outras coisas. Então eu já fiz, não tenho um celular, mas eu venho fazendo aí uma adaptação nesse processo. E sem sombra de dúvida é muito desafiador. Eu tenho visto coisas como mãe, né, com adolescente, assim, essas questões dos desafios. Vivi recentemente uma história muito triste com
um colega do meu filho, da sala ao lado, onde uma criança acabou sendo muito agredida, né? E os jovens estão perdendo um pouco dessa noção. Então, eu sempre volto, e eu tenho um grupo de pais da sala muito especiais, e a gente sempre se pergunta o que é que a gente está fazendo com os nossos filhos, né? Então, eu tenho esse lugar de que eu fiz um trajeto como mãe a partir de uma perspectiva da qual eu acredito que tecnologia ela precisa ser cuidada, né? Então, a gente não precisa ser radical de não ofertar, mas a gente precisa ver de que maneira a gente entrega. E as mães dos pequenos, eu tenho visto um desafio, né, que ainda um pouquinho antes da tecnologia, falando de jogos, né, de desenhos e tudo mais, eu vivi uma maternidade que eu tinha o apoio do meu pai para alguns momentos, e eu chegava na casa dele e falava assim, pai, tem esses 3 filmes, você pode escolher o que você quiser. Então, eu sempre poupei o meu filho, né? E hoje, quando eu vou orientar as mães, porque existe muitas questões das mães hoje, quando vão buscar essa rede de apoio, é YouTube, né? Que fica tudo solto nos shorts. Então, eu tenho vivido junto com essas mães o quão desafiador está ofertar a tecnologia, as telas, né? Os desenhos, que hoje é tudo nos streamings, mas Sim. tenta controlar isso, ter um controle, qual que é o melhor, né? Então, é uma rede que a gente precisa buscar, a gente busca apoio, mas também precisa ajudar a levar informação. Então, é essa, ser É, mãe de 2025 é um lugar realmente de muito desafio para quem está com o bebê chegando, né? Está lá no começo, e quem está com o filho na adolescência. Então tem muita coisa aí que a gente precisa olhar e estar segura dentro de si para exercer um maternar, né? Amoroso, no lugar do vínculo, permitindo a criança poder transitar no que está hoje, mas ao mesmo tempo falando, opa, né? Não dá para ter a privacidade que algumas crianças estão querendo com 8, 9 anos, né? O mesmo um menino de 13, 14 não dá para ter privacidade. Ainda não. ainda não, ainda não. Tem que haver maturidade antes, talvez. Sim. Mas da tua fala aí já me despertou uma pergunta aqui que eu já vi muitos adultos dizerem assim, mas um pouquinho de bullying, né? Porque eu sofri bullying e eu sobrevivi ao bullying. Mas quando você me relata essa história da sala vizinha, o bullying não é como era também. O bullying, ele sofreu uma atualização, e eu acho que com os registros e com a internet, com a capacidade computacional que se coloca no bullying, não é algo que é pontual, que acontece ali e você reage. É algo que fica muitas vezes marcado na vida de um adolescente e é muito mais traumático do que era antigamente. Não era, né, como eu usava óculos, né? A pessoa brincava. Eu lembro que tinha um período na minha vida ali, acho que eu tive uns 6, 7, 8 apelidos. Mas algo que vinha e ia. E hoje acho que vem e vem de uma forma mais avassaladora, não é como antes, né, Cris? Não sei como você É. percebe isso. Que você tem esse Então, fator. vou dar uma perspectiva como mãe, né? Assim, nesses últimos 2, 3 anos, porque na sala do meu filho é ele e mais dois que não têm celular, né? Então ele não é o único. Tem toda essa questão. Mas eu, né? Só eu que não tenho, não. Tem você e mais dois, né? E aí tem muitas questões das figurinhas. Então, assim, então, por exemplo, ele recebe o WhatsApp, eu estou num lugar, né? Eu tenho um lugar que de vez em quando eu olho, eu não fico olhando toda hora, enfim. Mas, assim, vem muito por esse lugar das imagens prontas, sabe? E aí eu vejo muito um lugar que é diferente, um lugar do menino e das meninas. Então, as meninas muito voltadas para essa questão toda do skincare. Então, as mães tendo problemas muito sérios em relação a isso, que quase que são dois universos ainda um pouquinho diferentes, né? Então, já padrões de beleza, querendo fazer coisas que uma menina, que é coisa do lugar da mulher, e não de uma jovem, né? De uma menina de 8, 9, 10, 12, 13 anos. Então, eu tenho escutado o relato das mães, assim, realmente repensando muito, eu dou ou não dou o celular, né? Como é que eu cuido disso, né? Então, assim, é um lugar bem desafiador mesmo, e as meninas têm toda essa coisa voltada muito para o corpo. E Sim, os meninos falam das meninas deste lugar. Então, assim, a gente está sempre conversando e pontuando como que é esse lugar desse.
machismo, né, o macho ser mais gentil, né, vamos dizer assim, esse olhar para a mulher com um olhar mais cuidadoso, né, e não ficar nesse estereótipo de corpo e da beleza também. Então a gente tem muitas conversas sobre isso e conversamos com eles sobre isso. E entre eles surge muito uma questão que é de racismo, Fábio, que tem acontecido assim entre eles. Racismo, nazismo andou aparecendo, sabe assim, umas coisas que eu não imaginei que eu fosse lidar. Nossa, eu ia pedir para você até definir o racismo enquanto cor de pele, enquanto etnia. Racismo cor de pele, você diz assim? Racismo, sim, por conta da questão das etnias mesmo, assim, dessa questão das peles, né? Então a gente precisou ter um letramento na escola sobre essa parte do racismo, né? Porque achei que eu era uma Sim, pessoa bem aberta e fui aprender várias coisas. Homofobia, né? E também a questão de tem muita sobrancelha, não tem sobrancelha, você é isso, é aquilo. Tem uma coisa do corpo também que pega, mas é pouco, sabe? Mas sim. eles ficam muito tirando sarro em cima de coisas assim dos outros e rindo, sabe? Então isso para mim foi bem sério, assim, de como é que a gente normaliza falar do outro a esse nível. Então, isso é o que eu vivo como mãe de um adolescente, né? Pré-adolescência, adolescente, foi isso que a gente viveu aqui. E vejo em outros lugares de outras mães comentando muito assim também disso, sabe? Assim, de colocarem fotos, né? Então existe também um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado sobre as fotos que eles acabam colocando um para o outro, e essas fotos viralizam dentro do âmbito da escola, né? Então xingamentos também tem muito no universo dos meninos. E em geral é isso que eu acompanho, né? De mães que eu andei atendendo, de crianças que ficam muito magoadas porque pelo WhatsApp, né? Então pode falar o que quiser, e aí machucam, assim, sabe, enfia peixeira no amigo. Então é um jogo É. baixo. E eu percebo também eu tenho adolescentes aqui, sobrinhas, tem minha filha de 8 anos, enfim. E como anda na sua visão aí, né, ainda nesse aspecto de 2025, o diálogo? Porque eu percebo que às vezes os pais com muito trabalho, com muita, né, uma vida bastante ativa fora. Aí o adolescente ele se tranca no quarto, ele fica refém do celular, enfim, e parece que vai criando um vácuo assim entre os pais, e os filhos, assim, e eles não conseguem ter diálogo. Acho que é um grande desafio ainda, É, né? é um grande desafio, Fábio, e aí eu volto num lugar que, anterior à tela, né? Qual é o ritmo que a gente tem como família? Quais são os nossos valores, né? Porque eu me pego muito sempre sobre quais são os nossos valores. Então, quando a gente tem clareza dos nossos valores, facilita a gente fazer esse jogo da régua, né? Se perceber também, diante do que você está falando do diálogo, qual é a minha tendência? Eu sou mais para o lugar da permissividade ou sou mais para o lugar do autoritarismo? Porque o caminho do meio é um caminho mais assertivo e é um caminho do diálogo. Porque se eu sou muito permissivo ou muito autoritário, eu não estou tendo diálogo da mesma forma. Ou eu estou reprimindo muito, ou eu estou deixando, porque tem uma série de justificativas, né? Tem mães solos no caminho, tem mães que também são casadas, mas são solos também. A gente tem um Sim, cenário bastante complexo desse universo, mas é com um ritmo. Então, assim, o ritmo, o que a gente estabelece para essa ordem da criança? Porque isso vai ajudando e criar acordos e combinados. Então, assim, se vai na escola de manhã, então o que acontece à tarde? Se vai na escola à tarde, o que acontece de manhã? Se é período integral, o que acontece também à noite, né? Então a gente tem que olhar muito e construir esse ritmo de uma forma que a gente considere essa criança, esse jovem, pertencendo, e não eu que vou e imponho. Então, por exemplo, e aí entra um pouquinho nesse lugar da comunicação. Meu filho chega da escola por volta de 2 horas da tarde, a gente sai às 6 horas da manhã. Então é puxado. sim, É bem puxado. E aí ele chega e ele fala, eu quero descansar. E a gente tem um combinado, a sua lição até às 5 horas ela tem que estar pronta. Então ele tem uma liberdade para essa lição estar pronta, né? Então a gente trabalhou essa localização dele no tempo, como é que ele
quanto tempo ele vai demorar para isso. E aí agora, aos 14, ele tem 1 hora de tecnologia por dia, que ele pode escolher se ele vai assistir um filme, né, que são coisas bem curtas que acabam assistindo hoje, não é nem um filme, né, ou se Sim. ele vai jogar um jogo com ele, e agora ele também pode jogar com os amigos. Porque isso é uma outra coisa, assim, que a gente não permitiu nunca que ele jogasse com pessoas externamente. Então, isso até hoje a gente não liberou, e isso é um lugar que eu acho que vocês, mães que estão aí, vocês pais, precisam tomar esse cuidado quando libera essa criança a estar exposta ao mundo. Porque aí a gente sabe que tem muita coisa pesada que acontece aí nesse caminho, né? E aí, a partir daquilo que a gente cuida como ritmo, e quem tem os filhos pequenos, né, que tem aí até 7 anos, ou 8, 9, eu vou dizer para vocês que eu vi uma vez de um professor, e foi muito real, eu vivi isso como mãe. Cuidem desse ritmo desde o começo, porque depois a gente só vai fazendo manutenção. E hoje eu vejo com meu filho, né, eu sou muito grata, assim, que ele é um menino maravilhoso, mas eu faço manutenção de algo que eu construí lá atrás. Eu encontro mães que não fizeram, e tá tudo bem, a gente começa agora. Porque nós somos as melhores mães e os melhores pais que esses filhos podem ter. Então, e a gente precisa assumir o nosso lugar de mãe. Se tá difícil, é bom pedir ajuda. Porque às vezes tem muitas comparações, né? Hoje em dia tem muita informação para ser mãe. Então, fala assim, fala assado. Não, qual que é o caminho único que você vai escolher para poder cuidar do seu filho, né? E aí, nesse caminho único, então, o que que eu quero? Eu quero um lugar de diálogo, de vínculo, então vamos construir isso dentro desse ritmo, onde a gente considere coisas que vão expandir, coisas que vão contrair e pausa. Porque uma das coisas que a gente tende a escorregar muito e que entrega um celular para uma criança, que a gente não consegue permitir que eles tenham pausa, que eles sofram tédio. Então, as Hum, crianças, os jovens precisam sentir o tédio. Não tenho nada para fazer agora, porque é nesse vácuo, é nesse nada que vai surgir a maior criatividade deles. E ofertar recursos em casa. Então, qual que é o contraponto? Então, assim, a gente sabe que existe toda uma regra aí da Sociedade de Pediatria em relação ao uso de telas, né? Então, crianças de 2 a 5 anos, acho que 1 hora por semana. É, fui olhar, porque eu tô mais, não estou com isso tão claro na minha cabeça, já falo isso direitinho. E aí, assim, o que que faz? Quando eles são menores, por mais que possa parecer difícil, eu vou dizer para vocês, é mais fácil. Porque quando entra na pré-adolescência e adolescência, é muito difícil realmente lidar com a tecnologia. E aí, quando eles são mais velhos, esporte, música e ah, arte. São três coisas que realmente ajudam a dar contraponto. Então, meu filho tem 2 horas no dia que ele toca um instrumento, né? Então, assim, a gente vai quebrando um pouco disso. Se vocês derem a conta, ele chega às 2 horas, 1 hora de tela, 2 horas de instrumento, tá quase chegando à noite, né? Então, assim, o dia a gente acaba organizando. Então, a gente precisa organizar ainda para eles. Ter canetinhas, né? Meu filho adora desenhar, então tem poscas, fazendo propaganda. Mas tem canetinhas, enfim, lápis, papéis diferentes para que eles possam, de repente, se exercitar. Tem criança que não gosta, a gente precisa respeitar muito, sim. né? Os meninos, quando ele era menor, o Lego fazia muito, ajudava muito, porque um Lego a criança fica, ó, um tempo, né? É porque tem dois Lego, tem o Lego Nutella e o Lego raiz, né? Ah, é? O que que é o Lego Nutella? Ah, é aquele que já vem pronto, que já tem Ah, a dinâmica já toda pré-moldada, né? Você vai montar um quebra-cabeça 3D. E o Lego, sim, pelo menos na minha visão, o Lego raiz é aquele que tem aquele monte de quadradinhos, e aí você vai, a imaginação vai trazendo você, né? E você vai sim. criando e recriando em cima. Mas ele é bom também, porque assim, o meu Todos filho eles são bons. ele aprendeu e hoje ele cria várias coisas com movimento a partir do Lego Nutella. E aí tem um pouquinho nesse lugar também de a criança poder, né? Eu moro em São Paulo, na capital é difícil assim o acesso à rua, tudo, mas hoje eu moro num lugar que meu filho pode sair dar uma volta de bicicleta, então também vem exercitando isso, mas oferecer esse contato com a natureza. E tudo é nessa conversa que a gente vai estar ali junto, né?
olha, tem isso, tem aquilo, e a gente vai sincronizando. E outra coisa que a gente pode incluir e que não machuca e traz eles para a realidade é ter alguma tarefa em casa que eles possam ajudar. Então, assim, Repete essa, que essa é muito boa. Essa, eu falo, né? Vamos quebrar um pouco aqui. Eu falo que é quando eles já começam a dar um pouco de lucro, né? A gente faz um monte de investimentos, aí fala, arrumar uma cama, né? Retirar o prato, cuidar de uma louça. Fala, olha, aqui a gente já sabe que a gente está recolhendo, pelo menos na minha visão, Cris. A gente já está, sim. é o ROI, né? Já começa ali o retorno sobre o investimento. É, porque tem que ter coisas com sentido, né? Quando eles são menores, eu vou chegar nos pequenos ainda, né? Eles estão sempre junto com a gente. Então, assim, não precisa ficar construindo nenhuma atividade extra para as crianças, entreter as crianças. Então, tá brincando livre, né? Se você estava ali, chegou, ou tem uma ajudante em casa, que ela vai preparar um almoço, vai preparar uma janta, enfim, vai pôr uma mesa, que essa criança possa realmente se exercitar em algo que tenha sentido. Ali foi 15, 20 minutos. Vai ao mercado, leva a criança junto, porque ela aprende o preço das coisas, né? Então a Sim. gente pode trazer ela realmente para o contexto da vida, porque senão o problema para mim que eu vejo a tecnologia, eles ficarem muito distantes, muito fora do que é real. Né? Eu vou Sim. até citar um caso que ontem, quando eu estava olhando para como que eu ia vir hoje para cá com vocês, eu lembrei de um caso de uma criança que ele tinha agredido a professora, uma criança de 5 para 6 anos. Ele deu um tapa na cara da professora. E quando a gente estava conversando com ele, ele falou: Ah, é só fazer assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquilo que a gente está entregando. Então, quando a gente tem esse contraponto de atividades que são reais, de arte, a gente traz esse jovem, a gente traz essa criança para a vida tridimensional, porque a vida ela não é isso que está se naturalizando tanto, né? Eu bati e passo dele. Eu fui lá, teve criança que pegou a faca para o outro e tá tudo bem. Não, tá tudo bem dentro do jogo. Então, as crianças, principalmente até os 9 anos, eles não conseguem fazer a diferença entre o que é real e o que é fictício. E eles tendem a levar isso, dependendo do tipo de comportamento que a criança está tendo e das dores que estão vivendo nela, elas levam isso para o meio social, leva isso para dentro da escola. Às vezes leva isso para os pais, né? Então, tem pais que não estão sabendo o que fazer com as crianças porque estão muito agressivas. Então, assim, essa entrega à tela livremente e sem contrapontos é um buraco bastante perigoso do meu ponto de vista. E até, né, estudos da neurociência já mensuram alguns desses impactos, né? Crianças, as telas é que têm aumentado tanto o índice de TDAH, de falta de atenção, e talvez o que eu vou dizer aqui, não sei se é polêmico ou não, mas eu acho que até determinado ponto, se a gente acolhe a criança e começa a trazer essas atividades de realidade, a gente pode reverter uma parte dessas novas síndromes que estão se instalando ali. Que eu acho que não são, pelo menos no meu ponto de vista, não são diagnósticos assim, bater o martelo aos 6 anos de idade, aos 8 anos de idade, aos 11 anos de idade, que vai ser assim o resto da vida. Eu acho que dependendo da fase, do estágio que esteja, se a gente vem com essas atividades que você está propondo, que ligada à arte, ligada à música, ligada à realidade, ligada à frustração, até esses dias, né? Como você sabe, né? Mas para quem está me conhecendo agora, morei em São Paulo até um tempo atrás e nós fazíamos muitas atividades ao ar livre. E agora nós estamos numa cidade interior que tem uma outra infraestrutura. Só que ainda assim a gente se propõe a acessar as atividades do município, as atividades em sociedade. E aí eu me pego numa dessas, não vou nem falar o nome do evento aqui, mas num desses eventos, e nós ficamos por volta de acho que foi pelo menos 1h20 na fila. E no começo eu comecei a me estressar, e depois eu lembrei um pouco das dicas da crise e falei assim, bom, como é que a minha filha vai desenvolver sobre paciência, sobre espera, sobre conquista, se eu não me manter firme aqui?
Uhum. E depois ali de uns 40 minutos, eu olhei para ela e falei assim: você quer desistir? Ela falou: não. Aí o coraçãozinho já deu aquecida. Então, acho que as Maravilha. atividades. E, Cris, assim, é começar o quanto antes, né? Atividade de rotina, acho que rotina e Sim, responsabilidade, acho que atrelado, óbvio, a faixa etária, acho que são talvez dois, talvez você tenha mais pilares, mas o que eu detectei da tua fala até o momento, né, ter uma responsabilidade, né, talvez com a sim, casa, com as tarefas, e o outro ponto é ter uma rotina, porque se te deixa sim. muito. Acho que se deixar solto é ruim até pra gente, né? Sim, e o outro ponto é como é que os pais, as mães que estão mais à frente, desculpe se tem pais ouvindo, mas as mães estão mais à frente desse movimento como um todo, tá tendo lugar de se cuidar, sabe? Então é um lugar de eu poder estar inteira, ter bem-estar, para eu poder ter força, porque para falar com esses jovens, para falar com essas crianças. E assim, eu sempre gosto de uma imagem muito, para mim ela é muito bonita, que nós somos o contorno, nós somos a margem, né? E as crianças são rio. Então eles podem transitar, mas tem margem. Então, quando ele chega aqui, né, que ele bate, e para mim é algo que eu aprendi com a parentalidade consciente, é algo recente que surgiu na minha vida, quando eles falam sobre nós sermos consistentes, porque eu sempre fui muito atrás de ser coerente. E tem uma Uhum. sutil diferença entre coerência e consistência, porque coerência, ela me coloca no lugar de que, por exemplo, se a gente sempre come à mesa, eu sempre vou comer à mesa. Mas, de repente, né, pensando que na cozinha não tem televisão, vou dar o resultado daqui de casa. Então, tem uma corrida de Fórmula 1 na hora do almoço. Puxa, a gente pode comer na sala, de repente, criar um ambiente ali, porque é uma questão muito especial. Então, assim, eu estou sendo consistente naquilo que nós estamos como família, mas não precisa ser a coerência de que só se come realmente à mesa por conta disso, disso, daquilo, aquilo outro. Deu para entender? Que esse Sim, conceito é um conceito que as pessoas sempre ficam meio assim para entender. é porque senão você cai em se você é consistente, né? Ao contrário da coerência, você não cai no descrédito. Sim, Porque aquela história, exatamente isso. você nunca vai fazer tal coisa, eu nunca vou fazer tal. Aí, de repente você está fazendo, a criança olha e fala assim, mas espera aí, não era uma, né, não era uma regra, não era uma lei, Uhum. e aí você entra no descrédito. Bom, Então, para temos. esse pilar, assim, de como é que nós nos cuidamos, né? Mesmo os homens, assim, e a gente não tem que dar conta de tudo. Nós somos, eu falo que eu sou a imperfeita, perfeita naquele momento, né? Então, assim, nós somos realmente as melhores e os melhores pais, as melhores mães naquele momento. Porque daqui a pouco nós estamos diferentes, né? Mas, assim, qual é esse cerne que segura? Eu quero com o meu filho, e voltando também mais uma questão na questão do diálogo e da comunicação, eu quero que ele me obedeça ou eu quero que ele compreenda quais são os riscos, quais são as coisas boas no caminho, porque isso faz muita diferença. Então, assim, se eu for impositiva, assim, na hora eu consigo algo. Agora, se eu quero criar um jovem, uma jovem, né, que tenha, seja consistente, que ela seja humana, que ela possa abraçar o outro, que ela possa me respeitar, né, te respeitar, eu vou precisar fazer um outro caminho. Porque e hoje também se, né, quando eu falo assim, lugar da escola hoje não é mais lugar de informação, né? A pandemia fez essa virada, porque eles têm tudo assim, a escola ainda está correndo atrás aí de um pouco de qual é o lugar realmente da escola daqui para frente, mas como é que a gente pode encontrar esse lugar de que eles vão estar bem no mercado de trabalho quando eles forem, né, e ter criatividade, porque é sempre sobre isso. Como eu trato o outro, a inteligência emocional, né? Então a gente precisa ajudar esses jovens e a gente tem que correr atrás, né? Porque a gente vai junto e tá tudo certo. Deixa eu pegar. Teve um ponto que você destacou, que é. E eu quero usar o lugar de fala como pai aqui agora. Tá bom. E que você destacou assim, da mulher também ter um tempo para ela, da mulher também se cuidar, se autovalorizar, não perder a estima, né? Não é Uhum.
que ela é mãe, que ela, né, vai tomar esse rótulo 100% do tempo, e agora eu sou mãe, 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 mãe. Não, ela não pode perder, pelo menos na minha visão, que perder a identidade em razão do ser mãe. Ser mãe é muito bom, mas ela também é mulher, ela também é esposa. E aí vem o meu lugar de fala aqui, Cris, talvez até mais provocativo. As mulheres, né, elas têm que. Nós homens não fomos treinados. Nós, homens, não fomos educados muitas vezes para assumir esse lugar de pai. Então a gente requer um pouquinho de treinamento, um pouquinho de paciência e um pouquinho de persistência. E aqui eu não quero dizer que o homem seja o coitadinho, dizer que porque não sei o que. É porque são tempos e cabeças diferentes, né? Uhum, E quando o homem, às vezes, vai assumir essa tarefa, assim, de ficar com uma criança durante um período da manhã, para ele é muito novo, né? uhum, Mas, e aí eu acho que eu peço às mulheres aqui, assim, tenham um pouco, confiem um pouco mais e tenham um pouco mais de paciência, porque eu acho que se ela não se permite a entregar essa criança, a confiar essa criança, para esse homem, ela não vai também conseguir fazer tudo ali, porque é muita coisa. Para quem já cuidou de uma casa, sabe o que eu estou falando. Para quem já ficou uma semana com uma criança recém-nascida, sabe o que eu estou falando. Então, ou crianças ali, 6, 7 anos de idade, é muito intenso. Então, tem que compartilhar, né? sim. E é muito bonito isso que você fala, sabe, Fábio? Porque assim, eu vejo movimentos dos homens, né? Na medida daquilo que cabe, acho que sempre tá tudo certo como é, né? E a escola que eu trabalhava, que eu trabalhei, você sabe que eram os pais que levavam os filhos para a escola, era muito interessante isso, né? Eles que levavam para médico, enfim, então eu vejo, eu participo com muitos homens que estão preocupados com esse lugar da educação. As mulheres precisam realmente compreender que às vezes os valores são os mesmos, só estão em lugares diferentes, né? Isso. Perfeita a tua fala, perfeita a tua fala. E aí, então, assim, e o pai não tem jeito, aquele pai, ele vai ser aquele que joga, ele leva para o mundo, né? Ele tem um outro movimento. Então, a mãe, ela vem, ela acolhe e tal, e o pai vai, Não. empurra, né? Então, assim, para quem está ouvindo, a mãe fala para o filho, vai descer o escorregador, né? Vem, mamãe está aqui, né? Mas ela está do lado. O pai vai para frente e fala, vem! E aí o filho vai, né? Joga. Então, sim, acho que são lugares diferentes. E, por exemplo, eu, quando eu soube que estava grávida de um menino, né? A minha ginecologista falou assim: os meninos precisam de mães, e falando para as mães que também estão aí, né? De mães mais conscientes para que formem homens diferentes, né? Então, eu vejo isso com meu filho. Sou muito grata à sala que eu estou, porque são pais muito conscientes, como eu disse, né? E uma das coisas que eu nunca imaginei de cuidar, né? E que essas mães das meninas trouxeram, porque quando a gente se encontra, todo mundo tentando ser um só, trabalhando realmente para o melhor de uma comunidade de crianças, onde eles possam olhar, as mulheres possam ter a liberdade delas de pegar um absorvente e sair com uma naturalidade, sem se esconder, e que eles olhem para aquilo e falam, tudo bem. Então, assim, somos nós mães que temos esse lugar, os pais também acabam tendo, né? Mas então, esses dois caminhos, abrir para que esse parceiro, para esse marido, enfim, possa realmente chegar e saber que aquele é o melhor. E eu sei que tem muitas coisas, né, que às vezes podem acontecer nisso, né, a questão da segurança, da confiança, mas entrega e fecha o olho, vai fazer outra coisa. E ao mesmo tempo também criar meninos e também as mães de meninas criarem meninas que também possam olhar para esses homens com um olhar diferente. Cai um pouquinho essa coisa de tão patriarcal que às vezes tem dentro da educação, né? Então acho que a gente pode ir abrindo e eu espero que meu filho está com 14, né? Daqui a um tempo, quando ele for pai, ele realmente possa estar muito nessa geração dele, muito nessa geração onde muitos homens estão ajudando, trocando fralda, enfim, é um trabalho de todo mundo é corresponsável. Bom, temos algumas perguntas preparadas aqui. Vamos fazer agora tipo um bate-bola, tá, Cris? Ah, Perguntas e tá. respostas aqui, talvez um pouco mais pontuais, enfim, mas para a gente não deixar aqui, porque a gente preparou algumas perguntas bem importantes.
Bom, a primeira delas a gente já comentou aqui um pouquinho sobre esse cenário, né, da tecnologia. E aí a primeira pergunta que eu te trago desse bate-bola nosso aqui é: como as mães podem equilibrar o uso da tecnologia em casa sem que ela se torne uma babá digital? Eu acho que ainda complemento a pergunta, né, afirmando que acho que o celular se tornou a nova chupeta, né? A criança chorava antigamente, a gente colocava a chupeta e hoje muitas vezes entrega o celular. E qual fase começa esse celular? Porque eu acho que até os 5 anos é proibido, não é? Ou alguma coisa assim? Deveria. Deveria, deveria. É, enfim, eu acho que primeiro passa por esse lugar de como é que a gente olha para essa pausa, né? Então, saber que a criança pode brincar sozinha, né? Então, que ela vai brincar sozinha, principalmente se você, o adulto que estiver perto, estiver realmente disponível, porque nós também estamos muito ligados ao celular e a criança, até, eu vou dizer, 9 anos, ela é muito espelho daquilo do que a gente está fazendo, né? Então, se a gente está muito no celular, como é que fica? Eles não conseguem entender, é meu trabalho e, né, eu trabalho em home office, eu trabalho não sei o quê. Então eles não entendem isso. Então, de que maneira você está sendo exemplo? Acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, suportar a criança estar brincando. Então, o que que eu crio? É de novo sobre o ritmo, né? Então, assim, eu realmente crio um ritmo para que essa criança possa ter recursos ali, eu deixar ela brincar, deixar ela desenhar, deixar ela fazer a comida. E aí eu entrego esse celular quando eu determinei, quando eu escolhi. Nós, como mães e pais, temos que estar à frente, ser preventivos para as crianças. Então, assim, chegou no restaurante, que é babá, vamos falar de alguns casos, pode ser assim, Fábio? Se for bate Pode. rápido, mas é difícil. É que o assunto é Então, uma delícia, né? a maletinha do restaurante, eu preciso realmente chegar no restaurante e entregar um celular para a criança, para que a gente possa comer tranquilo, ou eu vou estar em família? Então, assim, o que que eu posso pôr? Eu posso pôr massinha, eu posso pôr, às vezes, forminha, a gente vai, conforme a idade, a gente vai aumentando o que que a gente pode levar de recurso. Ter lápis de cor, ter papel, ter jogo da memória, né? Até hoje eu faço um jogo com meu filho, porque eu também fico nessa, né? Eu não quero entregar um celular na mão dele. Então a gente brinca de adivinhar um desenho. Então ele começa a fazer um desenho e eu vou descobrir o desenho dele, sabe assim? E isso desde os 5 anos a gente faz juntos. E agora, só que são desenhos difíceis agora a gente tem esse trato. Então, assim, trazer as brincadeiras que talvez vocês tenham vivido, né? Então a gente fica numa fila de mercado, numa fila de alguma coisa, brincando de jockey pô. é... Ah, eu sempre confundo. Pedra, papel, tesoura é jockey pô, né? Gente, É, desculpa, só minha a, memória às a- vezes vai. a minha filha me faz brincar daquele, sabe aqueles que você vai batendo assim? Isso. Aí Então brinquem disso. tô eu no meio do mercado, tô eu não sei aonde brincando de. E vamos É embora. isso. Então é isso. Então a gente brinca assim, ah, vamos falar qual é a fruta que a gente mais gosta, com a letra P, com a letra não sei o quê. Então, assim, é, quando a gente usa nesses momentos, a gente também abre mão de olhar para o celular e estar com a criança. A gente está tirando um lugar de ser babá e saber a hora que você precisa, né? Então, assim, qual é a hora que eu preciso? Eu estou indo fazer, eu tenho uma reunião importante, eu trabalho dentro de casa, eu vou entregar? Vai entregar, tá tudo bem. Tudo Mas assim, bem. o desenho que você quer, no tempo que você quer, e saber levar essa criança e nunca tirar dela, né? A gente falou sobre a educação amorosa, né? Então, falar, olha, quando a criança é pequena, você fala assim, olha, quando eu tocar tal música, ou quando eu der uma palma, vai estar acabando o desenho. Então, a gente tem que também fazer como é que a gente tira essa criança para não ser de uma forma agressiva. Eu lembro também te ouvindo, né, que não é a primeira vez que a gente conversa aqui, tá? A gente já tem um caminho, eu e a Cris aqui, a parceria de alguns anos. E eu lembro que uma vez eu me peguei tirando o celular. E aí eu parei, pensei, falei, não, ela tem que me entregar o celular. Uhum, E aí eu olhava e falava assim, olha, é o seguinte, tem mais 10 minutos, eu vou cronometrar, você termina o que você está fazendo aí, enfim, 5 minutos, e você vem e me entrega. é Porque eu isso não vou mesmo. tirar o celular de você, né? E, e assim, no começo, né, é que assim, a gente não pode também se vencer, se deixar levar pelo cansaço. Porque a primeira Sim, vez
fácil, a segunda não é fácil, a terceira tem um pouquinho de mãe ainda, depois se torna natural. Hoje é super natural, né? A Helena tem, ela não tem um celular, mas ela tem alguns joguinhos que ela gosta de brincar que são controlados. Então, pai, posso 20 e ela às vezes já até fala, posso 20 minutos de celular? Uhum. Tudo bem, tá aqui, faz parte, eu te aviso, e aí ela tem que me entregar o celular. É Bom, exatamente isso, que todas possam fazer isso, todas e todos, né? Porque nós temos que estar, nós nascemos antes que nossos filhos. Nós somos maiores, tem uma hierarquia, e eles precisam nos não obedecer, mas realmente ser quem a gente guia, quem a gente conduz. Porque se inverte, a gente tem muitas crianças tiranas hoje. E aí isso está muito errado. E aí pode buscar ajuda, pode buscar uma educadora parental, buscar uma psicóloga, conversar com um pediatra, porque você está precisando de ajuda. Se seu filho dá as cartas em casa, tem algo errado e precisa ser revisto. fica alerta. Aliás, para quem quiser assistir mais conteúdos, outros conteúdos da Cris, o Instagram dela tá no tagzinho dela aqui, Cris Ramires, parentalidade. Acompanhe lá o trabalho. Ela dá assessoria em escolas, conhece a filosofia Waldorf. São mais de 30 anos, né, Cris, fazendo Então, isso. Então, o que ela está trazendo aqui talvez seja um fiozinho de cabelo, assim, de todo o conhecimento que ela tem. Vou fazer a última aqui, Cris, e para a gente já encerrando, para a gente não estourar muito tempo. Agora não sei. Vou falar aqui dos jogos, ó. Quando falamos de jogos, muitos pais têm medo dos impactos negativos. Existe uma maneira saudável de incluir os jogos na educação das crianças? então, os jogos, você fala os jogos eletrônicos, né? É, Esses jogos de, de luta, enfim, Fahrenheit, enfim, tem uma série de coisas que é, eles estão, é desses jogos, né? Que eles eu, usam no eu, eu acho que quando as mães ouvem jogos, elas sempre vão para os jogos de telas. jogo de Mas eu telas, acho que tá? vale a gente entender assim, Tá. aquele caiu, perdeu, que é físico, aquilo é vida para brincar, viu? Os jogos físicos, eles não têm erro. Mas vamos lá, os jogos online. Então, os jogos online, assim, eu vejo que eles são possíveis, que é sempre sobre esse controle, o que é o que você escolhe, né? O meu filho só foi jogar um jogo que tinha alguma coisa de que nem é de tiro ainda, porque isso ele ainda não pode, mas tem um que é de investigação, tal, mas o cara tem uma arma este ano. Então, assim, qual é a sua verdade e são os seus valores? Eu não dou conta de ver o meu filho achar que é normal que ele está matando na televisão e que é só um jogo. Então, para mim, isso, eu vou muito na minha consistência. Então, para mim, isso não bate e aí eu não permito, né? Então, por muito tempo ele adora futebol, ficou muito aí nos jogos de futebol. Então, assim, determina, tem a sua força e segue, né? Com o tempo, com tudo isso que a gente já conversou. Então, é possível, né? Eu tenho um filho, né? Não sou super radical. Tenho um filho que ele joga, e eu fui liberando ele, né? Para que ele pudesse ir jogando, para ele não viver algo tão fora quando ele vai para casa de alguém querer chupar tudo de canudinho, né? Então eu falei assim, a minha casa tem que ser o lugar, né, onde ele tenha confiança, segurança, e ele faça na minha casa o que ele fará na casa dos outros. Então ele não precisa ir para casa do vizinho, porque eu me peguei isso lá no comecinho, quando ele era pequeno, né? E nos 5, 6 anos, aí queria ir para casa do vizinho porque lá tinha jogo. Eu falei, então vamos conversar, vamos fazer isso dentro de casa, né? Então eu quero sempre estar mostrando para ele e realmente ponderando o que que é pode, o que não pode. E os jogos que são de tabuleiro, vou colocar assim, né? Também é algo muito bom que a gente pode estimular, que também é um bom contraponto e um lugar de vínculo aí também, para não ser babá, não deixar só o celular como babá, e não deixar aí eles entenderem esses outros jogos que eles são diferentes. Jogar um banco imobiliário, jogar um War, tem jogos clássicos. Eu acho que a gente tem uma missão de oferecer para os nossos filhos aquilo que a gente viveu, que foi bom, e que eles também possam experimentar
e saber que é legal, né? Não tem como não gostar de War, um banco imobiliário que ensina tantas coisas aí, na parte Ah, financeira, brincar de Uno, brincar do mico. tudo, Ah, e, enfim. Respondeu? Você acha que foi bem essa pergunta? Ficou com perguntas respondeu, só? respondeu sim, Cris. Sempre com maestria, sempre com leveza, sempre com esse sorriso no rosto para encantar a gente. Cris, vontade não falta, né? Da gente, e pauta não falta para a gente estender esse assunto. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as mães, né, que vão começar a repensar esse 2025 e também pensar assim, acho que eu também posso trazer um insight aqui, que filho a gente tem que preparar para a vida e para o mundo, né? Esses dias eu estava fazendo uma palestra para jovens, não tão jovens, já por volta dos 16 anos, e é uma palestra que eu faço há bastante tempo. E uma das provocações que eu fiz para eles foi o seguinte, né? Uma palestra dentro de uma empresa, e óbvio que para eles estarem dentro de uma empresa, estarem dentro de uma palestra, são jovens, acho que diferenciados, né? São jovens mais comprometidos. Eu acho que a reflexão que mais provocou eles foi a seguinte: eu falei para eles assim, se vocês olharem para o teu universo hoje, para a tua concorrência, ou seja, para a maioria dos jovens, vocês percebem que está muito mais fácil ou que deve estar mais difícil do que no meu tempo. Eles regalaram o olho assim que eles falaram, gente, né? Como quem diz assim, gente, está muito mais fácil porque tem menos gente comprometida. Olha aqui. E veio deles essa resposta veio muito fluida. Falou, gente, vamos aproveitar porque, né? Então a gente tem que focar em preparar esses nossos filhos para o futuro e para essa realidade. E aí eu gostaria de ouvir de você como mãe, né? é, Trazer essa mensagem para essas mães que estão preparando esses filhos para a vida aí. Acho que assim, são tantas coisas para poder falar, né? Mas assim, uma coisa que eu não falei agora, assim, que é para a gente ficar atenta sobre esse lugar de a gente preparar para o mundo, né? E para mim é quase que óbvio, mas eu sei que não é para todo mundo, que só dá para preparar para o mundo, né, de uma forma pensando respeitosa, se a gente escuta de verdade essas crianças e esses jovens. E isso não é mimimi, isso é um lugar de uma superfície de falta de compreensão, né, que depende de como é que a pessoa lida, mas saber que todo o comportamento da criança ela está revelando algo sobre como ela está de uma necessidade que está atendida ou não atendida. Então, se o comportamento está desafiador, se a criança está ali sendo muito produtora, para, respire e olha o que é que você pode fazer em você para poder atingir, porque tem sempre muito a ver com a dinâmica da casa, né? Então, assim, a gente vai achando que é lá na criança, é na criança também, mas quando esse pai e essa mãe se olham, sabe? Como que é? O pai e a mãe conseguem conversar? Existe comunicação, existe diálogo? Que escuta é essa que tem? Então, assim, o que eu deixo é assim, se observem como estão essas relações, como que estão as necessidades que estão sendo atendidas e não atendidas, sabe? Esse lugar de respeito, de confiar que esse homem que está ali vai fará o melhor que pode naquele momento e que está tudo bem. A criança precisa aprender com aquilo tudo. Então, assim, e realmente busquem educar, buscando vínculo, buscando conexão, porque tenho visto agora na adolescência, que é uma fase que tem, todo mundo colocava pavor, não está sendo tão pavorosa assim, mas é sempre sobre a conexão, que quando eu volto para esse lugar com meu filho, a gente consegue caminhar naquilo que às vezes está pontiagudo, né? Porque as situações, elas estão muito adversas, não está fácil, mas confiem, cuidem de vocês, independente aí, sabe? Tenho momentos de pequenas pausas durante o dia, né? E assim, de ouça uma música, enfim, faça algo, olhe o céu, né? Descubra os milagres que tem aí na natureza, mas se preencha de vida para você poder ofertar, porque a gente só pode dar oxigênio se a gente tem. Ah, muito lindo, Cris. Cris, gratidão pelo teu Obrigada, gente. conteúdo, pela tua luz.
Busquem mais o trabalho da Cris, né, sobre Serão todos parentesco. bem-vindos. Ela está super disponível, esse coração gigantesco que vocês presenciaram aqui no dia de hoje, né? E em breve a gente traz a Cris de volta, né? Daqui a algum tempo para a gente bater mais um papo. Cris, gratidão. Bom, Obrigada, lembro gente. Um vocês bom também dia para todo mundo. para deixar eventuais dúvidas aqui nos comentários, porque a gente volta, a gente responde, a gente acompanha, encaminho para a Cris. Então, se você tem alguma colocação, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e lembre-se de compartilhar com várias mães aí, porque né, todo mundo merece, né, ter esses conhecimentos aqui da Cris. Mais uma vez, gratidão e até breve, Cris.